Olá! Hoje desenvolveremos no software GeoGebra as atividades 5, 6 e 7 da situação de aprendizagem 1 do Caderno do Aluno, volume 2 do 9º ano, sobre semelhança entre figuras planas ou motetia. Abra o GeoGebra. Amplie a tela. Organize a sua tela. Feche a janela de álgebra clicando no xizinho no canto superior direito. Clique com o botão direito sobre a tela, clique em eixos para eliminar os eixos, e agora temos uma tela em branco. Clique na ferramenta Controle Deslizante e clique sobre a tela em branco. Nessa janela, na região Nome, coloque a letra N. No intervalo, coloque mínimo 3, máximo 10 e incremento 1. Clique em Aplicar. Vá na ferramenta Mover, clique sobre o ponto do controle deslizante e deslize para você ver que varia de 3 a 10. Na ferramenta Polígono, selecione Polígono Regular. Clique sobre a tela em branco, em 2 pontos, e determine o número de vértices. No caso, de acordo com o nosso controle deslizante, N. E clique em OK. Vá novamente ao botão Mover, clique no botão deslizante e deslize. Perceba que o número de lados do polígono é alterado de acordo com N. Criaremos outro controle deslizante. Na ferramenta Controle Deslizante, clique sobre a tela, nomeie de R, intervalo mínimo -5, máximo 5 e incremento 1. Em Aplicar. Agora criaremos o ponto que será o centro de homotetia. Na ferramenta Ponto, clique sobre ela e crie um ponto na tela. Ponto D. Na ferramenta Reflexão em relação a uma reta, selecione homotetia, dado centro e razão. Selecione o polígono e o centro de homotetia. Em número, coloque R, que representa a razão da homotetia, de acordo com o controle deslizante. Clique em OK. Vá ao botão Mover e clique sobre o controle deslizante. Mova o ponto e observe o que acontece na tela. Surge um novo polígono. Com a ferramenta Mover selecionada, altere a razão com o controle deslizante R, de modo que R fique igual a -1. No controle deslizante N, altere seu valor de modo que apareça na tela um decágono. Agora, nomearemos este polígono que surgiu através da homotetia. Clique sobre ele com o botão direito para conhecer o seu nome, no caso, polígono POL1'. Na janela de entrada, digite vértice, colchetes, POL1'. Com a ferramenta Reta selecionada, traçaremos a reta que passa pelo vértice A e pelo centro de homotetia D, a reta que passa pelo vértice B e pelo centro de homotetia D. Percebam que essas retas também passam pelos vértices do polígono criado. Criaremos a reta que passa pelo vértice C e pelo centro de homotetia D. Perceba que ela também passa pelo ponto N. E assim por diante, do ponto E ao ponto D, F ao D, G
ao D, H ao D, I ao D, J ao D e K ao D. Agora, você pode explorar todos os recursos. Com a ferramenta Mover, altere o número de lados do polígono. Altere também a razão da homotetia. Você também pode deslocar o centro de homotetia e deslocar os polígonos. Para realizarmos as atividades 5, 6 e 7 do Caderno do Aluno, volume 2 do 9º ano, localizadas nas páginas 8 e 9, precisaremos abrir uma nova janela do GeoGebra. Nesta janela, construiremos a figura presente no Caderno do Aluno. O primeiro passo é construir o triângulo ABC. Este triângulo é equilátero e possui medida de lado igual a 2 centímetros. Para construirmos este triângulo, utilizaremos a ferramenta Segmento com comprimento fixo, clicamos sobre a tela em branco, digitamos comprimento 2, OK. Utilizando a ferramenta Polígono regular, clicaremos sobre o ponto A e sobre o ponto B. Colocaremos agora o número de vértices. Como queremos um triângulo, 3 vértices, OK. Temos agora um triângulo equilátero com lado 2. Podemos alterar a posição deste polígono. Clicamos na ferramenta Mover, clicamos sobre o vértice e giramos o polígono. Podemos notar que na figura o ponto B e C está numa posição diferente que a do GeoGebra. Podemos renomear esses pontos, clicando com o botão direito sobre o ponto, em Propriedades, Nome, podemos colocar B e fechamos. Faremos o mesmo no ponto B1. Propriedades, Nome, C. E fechamos. Podemos ocultar o nome do polígono 1, Pol 1, clicando com o botão direito sobre o polígono e clicando sobre Exibir rótulo. Também podemos omitir o nome do segmento AC, clicando sobre ele e Exibir rótulo. Agora construiremos o polígono ADE. É um triângulo qualquer, que tem vértice em A, o lado passando pelo ponto C, criamos o ponto D, ponto E e retornamos ao ponto A. Podemos omitir o nome dos segmentos, clicando sobre eles. E nós precisamos marcar o polígono, o pentágono formado pelos vértices A, B, C, D, E, utilizando a ferramenta Polígono. Clicamos sobre esses pontos, A, B, C, D, E, e retornamos ao ponto A. Criamos agora o polígono que será utilizado para a homotetia. Podemos clicar na janela de álgebra para omitirmos os rótulos. Podemos clicar nesta bolinha azul
e vamos omitindo os nomes. Segundo o enunciado do exercício, o centro de homotetia, o ponto F, está localizado a uma distância de 6 centímetros do ponto B. Para garantirmos isso, construiremos um segmento de comprimento fixo sobre o ponto B. Colocaremos comprimento 6, ok. Agora, basta utilizar a ferramenta mover para alterar a posição deste segmento, colocando o ponto F à esquerda da figura. Para ocultarmos o nome do segmento J, clicamos na janela de álgebra com o botão direito e colocamos exibir rótulo. Agora, traçaremos as retas que passam pelo centro de homotetia e pelos vértices do polígono, utilizando a ferramenta reta. Ponto F ao ponto B, do ponto F ao ponto A, do ponto F ao ponto C, do ponto F ao ponto D, do ponto F ao ponto E. Criaremos agora um controle deslizante que representará a razão de semelhança entre os polígonos por homotetia. Clicamos na ferramenta Controle Deslizante, clicamos sobre a tela em branco, no nome colocaremos R, mínimo 1, máximo 5, incremento 0.1. Clicamos em OK. Agora, utilizando a ferramenta homotetia, clicamos sobre o polígono e sobre o centro de homotetia e colocaremos como fator R, que foi o símbolo utilizado no controle deslizante. E clicamos em OK. Agora, podemos deslizar o controle deslizante, clicando sobre a ferramenta mover e sobre o ponto, para alterarmos a razão e construirmos um polígono semelhante. No enunciado do exercício, há a informação de que o ponto F está a 6 cm distante de B e 9 cm distante de B'. E questiona quanto mede o segmento A', B'. Para verificarmos essas condições, utilizaremos a ferramenta distância, comprimento ou perímetro. Clicamos sobre o ponto F e sobre o ponto B. O GeoGebra mostra que a distância entre esses pontos é de 6 centímetros. E agora, faremos o mesmo para identificarmos a distância do ponto F ao ponto B'. Clicamos sobre a ferramenta distância, comprimento ou perímetro, clicamos sobre o ponto F e sobre o ponto B'. Podemos mover a posição do ponto dessa caixa de texto. Como o enunciado do exercício informa que a distância do ponto F ao ponto B' é igual a 9 centímetros, precisamos alterar a razão de semelhança de modo que encontremos esse valor, F, B' igual a 9 centímetros. Para isso, vamos alterar o valor de R. Pronto, encontramos. Então, nós encontramos a razão de semelhança. Na verdade, nós já estamos respondendo a letra B, em que questiona qual é a razão de semelhança em que FB' é igual a K vezes FB, sendo que FB' é igual a 9 e que FB é igual a 6. Portanto, nós encontramos que o K
é igual a 1,5, pois 6 vezes 1,5 é igual a 9. Podemos responder agora a letra A do exercício, utilizando também a ferramenta distância, comprimento ou perímetro. Clicando sobre ela, podemos determinar a distância do segmento A ao segmento B. Como nós construímos o triângulo equilátero, isso garantiu que este triângulo tivesse lados medindo 2 centímetros. Como ele pede para determinar a medida do lado A', B', clicamos sobre a ferramenta distância, comprimento e perímetro e clicamos sobre os pontos. Ele informa que a distância entre esses pontos é igual a 3 centímetros. Como nós descobrimos que a razão de semelhança é igual a 1,5 centímetros, basta fazermos 2 vezes 1,5 que encontramos o 3. Vamos resolver agora a questão 7 antes de resolvermos a questão 6. Na questão 7, é solicitado para desenhar o polígono que seja semelhante ao polígono ABCDE com razão 2. Para isso, basta deslizarmos o controle deslizante até que R fique igual a 2. Pronto, nós já temos um polígono semelhante ao primeiro com razão de homotetia, com razão de semelhança igual a 2. Na questão 6, é solicitado que calcule a área do triângulo ABC. Para isso, utilizando a ferramenta polígono, destacaremos o triângulo ABC. Podemos alterar a cor do triângulo, utilizando a ferramenta propriedades, clicando com o botão direito sobre o polígono, alteraremos a sua cor. Para determinarmos a área deste triângulo rosa, utilizaremos a ferramenta área e clicaremos sobre ele. Podemos mover essa caixa de texto. Então, temos que a área do triângulo ABC é igual a 1,73 centímetros quadrados. Na letra B, é solicitado que determine a área do triângulo A', B', C'. Para isso, utilizaremos a ferramenta polígono e determinaremos este triângulo A', B', C'. Clicando sobre o polígono, podemos alterar a sua cor. E agora, utilizando a ferramenta área, clicamos sobre este triângulo. Podemos mover a localização da caixa de texto. Nós temos, então, que a área do triângulo A', B', C' é igual a 6,93 centímetros quadrados. Na questão C, é solicitado que determine quantas vezes a área do triângulo A', B', C' é maior do que a área do triângulo ABC. Para isto, basta dividirmos a área do triângulo A', B', C' pela área do triângulo ABC. Para respondermos a esta questão, criaremos na janela de álgebra uma fórmula, que chamaremos de razão. Razão igual. Precisamos dividir a área do triângulo A', B', C' pela área do triângulo ABC. O triângulo A', B', C' é chamado na janela de álgebra por pol 5. Então, colocaremos razão igual a pol 5, dividido, utilizamos barra, pela área do triângulo ABC. Na janela de álgebra, é identificado por pol 4. Surgiu na janela de álgebra uma caixa chamada razão igual a 4. Para colocarmos esta informação na janela de visualização, iremos
a caixa de texto, clicamos sobre a tela, colocaremos razão igual. Em objetos, colocamos o termo utilizado que está na janela de álgebra, no caso, razão também. E clicaremos em OK. Vamos analisar o que acontece se alterarmos a razão de semelhança, de modo que R fique igual a 1,5. A razão entre as áreas dos polígonos passou a ser 2,25. Podemos alterar a razão e verificarmos o que acontece com a razão entre as áreas. Percebemos que, quando a razão de semelhança é igual a 3, a razão entre as áreas fica igual a 9.